A vida que é sua ou dos outros? Você já se pegou fazendo algo só porque esperavam isso de você? Já sentiu que carrega uma imagem, uma postura, um jeito de ser, que talvez nem seja realmente seu? E se no fundo você estivesse vivendo para ser aceito e não para ser verdadeiro? Essa é uma das perguntas mais inquietantes da psicologia de Carl Jung. Segundo ele, existe uma tensão inevitável entre dois aspectos fundamentais da psique: a persona, a máscara que usamos para sobreviver no mundo, e o self, a nossa essência profunda, aquilo que verdadeiramente somos. E quanto mais vivemos apenas para agradar, mais nos afastamos do self, mais nos desconectamos da alma. Você age como esperam, ou vive o que ressoa com sua verdade? Você repete padrões, ou se permite se reinventar? Na próxima parte, vamos entender como a persona se forma, porque ela é necessária, e como ela pode, com o tempo, nos aprisionar em uma vida que já não faz sentido. Parte 2. A máscara que ajuda e que sabota. Desde cedo, aprendemos o que nos torna aceitos. Sorria. Seja educado. Faça o que esperam. Não incomode. Seja normal. A partir dessas exigências, vamos moldando nossa persona, a face social que oferecemos ao mundo. Essa máscara é útil. Ela nos permite pertencer, interagir, nos adaptar. Sem ela, seria impossível viver em grupo, trabalhar, formar vínculos. Mas o problema é quando essa máscara deixa de ser um recurso e se torna uma prisão. Quantas vezes você diz sim querendo dizer não? Quantas vezes elogia, sorri, aceita, só para manter o clima leve, evitar conflitos ou agradar? Quantas vezes você se encolhe para não incomodar? Ou se amplia demais para ser admirado? A persona começa como ponte, mas se torna muro quando vivemos apenas para confirmar a imagem que os outros esperam de nós. O esvaziamento do eu Jung dizia que quanto mais identificados estamos com a persona, mais nos afastamos do self. E isso cria uma sensação silenciosa de falsidade, esgotamento e vazio. A vida parece correta, mas sem alma. A rotina continua, mas algo dentro enfraquece. É como se estivéssemos interpretando um papel e, no fundo, sentimos que estamos nos traindo. Na próxima parte, vamos explorar o que é o self, segundo Jung, e por que ele representa não o eu ideal, mas a totalidade viva e autêntica da nossa psique. Parte 3. O self, o chamado silencioso para ser quem você é. Se a persona é a face que mostramos, o self é a alma que somos. Jung definia o self como o centro e a totalidade da psique, aquilo que somos em essência, mesmo quando ainda não temos consciência disso. O self não é um personagem. Ele não quer agradar. Ele não quer se encaixar. Ele quer se realizar. Ele quer existir plenamente, integrando todas as partes que fomos forçados a esconder. Quando vivemos apenas pela persona, criamos uma separação interna, o que mostramos e o que sentimos, o que falamos e o que pensamos, o que oferecemos e o que precisamos. E então surgem os sintomas: ansiedade sem causa, cansaço crônico, relações que esvaziam, uma vida que parece certa, mas que não vibra. O self começa a se manifestar nesses desconfortos, não para nos punir, mas para nos chamar de volta. O despertar pelo incômodo Jung acreditava que todo sintoma é uma mensagem da alma. E quando o self está distante, a vida perde sentido, mesmo que tudo esteja funcionando. É por isso que às vezes, do nada, sentimos vontade de mudar tudo, mudar de cidade, terminar um relacionamento, trocar de trabalho, recomeçar. O que está falando ali não é o ego insatisfeito, é o self pedindo espaço. Mas, para ouvi-lo, é preciso coragem, porque escolher o self quase sempre significa decepcionar a persona e, junto com ela, as expectativas alheias. Na próxima parte, vamos entender como esse reencontro com o self acontece, por que ele exige rupturas simbólicas
e como o processo da individuação começa justamente no momento em que decidimos parar de agradar e começar a existir. Parte 4. O custo de deixar de agradar. Quando o despertar começa, a transição entre a persona e o self não acontece sem dor, porque viver de forma autêntica, segundo Jung, exige romper com padrões que nos protegeram durante toda a vida. É um momento simbólico em que deixamos de ser quem sempre fomos, para nos tornarmos quem realmente somos. E isso tem um preço. Alguns se afastam, algumas portas se fecham, algumas certezas desmoronam e a máscara começa a cair. A persona teme esse processo. Ela sussurra: e se ninguém mais te quiser assim? E se você fracassar? E se for rejeitado? Mas o self diz: e se finalmente você se encontrar? A liberdade de ser. Esse é o ponto em que a vida se transforma. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você começa a escolher com mais verdade, falar com mais presença, dizer não sem culpa, dizer sim com inteireza. Você deixa de agradar por medo e começa a existir com sentido. Não se trata de rebeldia vazia nem de egoísmo, trata-se de lealdade interior. Jung dizia que o self não exclui os outros, mas inclui você. E quando você se alinha com o que sente, pensa e vive, algo se reorganiza. As relações mudam, os caminhos mudam, o corpo muda, porque a alma, enfim, começa a habitar a vida. Na próxima e última parte, vamos concluir essa jornada compreendendo como viver a partir do self é o caminho da individuação e como isso nos conduz a uma existência mais profunda, mais presente e mais real. Parte 5. A vida que nasce. Quando você escolhe existir. Carl Jung dizia que o grande desafio da vida não é conquistar o mundo, é tornar-se quem se é. E isso exige atravessar o conflito entre persona e self. Exige desapegar da necessidade de agradar. Exige olhar no espelho e perguntar: estou vivendo para ser aceito ou para ser inteiro? A persona não precisa ser destruída. Ela é útil, necessária, mas ela deve servir à alma, e não o contrário. Viver a partir do self é um caminho mais silencioso, menos popular, mais profundo. É o caminho de quem prefere sentido à performance, verdade ao aplauso. É o caminho da individuação. O convite final: você pode continuar vivendo para caber. Ou pode começar a viver para expandir. Pode seguir agradando. Ou pode arriscar existir. Pode repetir a máscara ou escutar o chamado que diz: agora é a sua vez de ser real. No fim, agradar alivia, mas existir liberta.